segunda-feira. Avançamos também no nosso Universo Porto da bancada e agora vamos ouvir umas declarações do comentador da TVI, Rui Pedro Brás. Rui, qual é a tua opinião sobre este penalti? Ponto final, não há conversa em relação E porquê que não foi marcado? Não foi marcado porque o árbitro não quis e o vídeo-árbitro não quis. É tão simples quanto isto. Eu acho que o Rui Costa não vê. Não é assim tão simples, não é? Não, é assim Não tão marcou simples. porque não quis. Não marcou porque não quis, porque se quisesse marcar. Mas isso existe? Se existe em todos os jogos. As coisas acontecem porque alguém quer ou alguém deixa de querer. Esta grande penalidade não é assinalada. O árbitro, no jogo corrido, eu até entendo que possa entender que há ali alguma dúvida. Em relação ao VAR, esta grande penalidade não é assinalada porque eles não querem. Ponto final. Isto é penalti. Não há a aceitar nem deixar de aceitar. Mas mais pertinente do que esta questão, e eu acho que isto é que é importante e é relevante, é chegarmos ao final da 15ª jornada e o Benfica ter 0 grandes penalidades a favor. E ontem Jorge Jesus fez questão de referir essa situação e a meu ver bem. Porque se calhar o Benfica tem adotado, em tempos de pandemia, se calhar tem adotado uma estratégia de maior silêncio, optar por entrar em menos polémicas, mas as coisas têm de ser ditas. E quando me dizem... Mas já houve razões para o Benfica ter penalidades a favor? Eu recordo-me de 4 ou 5 lances em que o Benfica se pode queixar de grandes penalidades. 4 ou 5 lances. Há um lance frente ao Santa Clara, nos Açores, de um cruzamento sobre a direita que a bola bate no braço de um jogador. Há um lance flagrante, é penalti, no Funchal, em Lisboa, na China, em Marrocos, que é a grande penalidade do guarda-redes do Marítimo sobre o Everton de Cebolinha. Recordo-me pelo menos de 4 ou 5 situações flagrantes. Esta ontem é mais uma situação flagrante. Da grande penalidade no Funchal não precisa sequer de repetição. Palavras inequívocas de Rui Pedro Brás, Diogo. Bem, isto é apenas um minuto e meio de um tratado que ontem o Rui Pedro Brás produziu na TV 24. Um tratado de quê? Um tratado de benfiquismo, um tratado de fanatismo e um tratado de desonestidade intelectual. E se calhar eu começava por aí, pela desonestidade intelectual. Porque o que nós vimos ali foi uma coisa que nós diríamos, bem, isto é normal se fosse dita pelo Carlos Janela na BTV, ou pelo Pedro Guerra na BTV, ou pelos comentadores maluquinhos que eles têm para lá na BTV. Agora, não nos podemos esquecer que o Rui Pedro Brás está ali na qualidade de comentador supostamente isento, de analista, que vai transmitir uma versão, como ele gosta muito de passar a imagem, ponderada, realista, muito chegada aos factos da realidade. E o que vemos ali é um exercício, aquilo é o Rui Pedro Brás a falar em nome da comunicação do Benfica. O Rui Pedro Brás é o diretor de comunicação do Benfica. Exatamente. É o meu homólogo do Benfica. Repare, eu sou o diretor de comunicação do Futebol Porto. Estou aqui e tal, tenho um lencinho azul. Posso reparar no lencinho dele? E ele é o diretor de comunicação do Benfica. E é assim que a gente tem que tratar. Ele estava ali a fazer a defesa encarniçada do Benfica, que é o papel do diretor de comunicação do Benfica. Tinha havido aquela informação de que era o Pedro Pinto, mas não, afinal é o Rui Pedro Brás. Por isso é que ele estava ali desvairado a fazer a defesa do Benfica. Em relação a isso temos de ter alguma compreensão. Sim, contrataram o diretor de comunicação na TVI, mas não é o que foi anunciado, que é o Pedro Pinto. Porque há ali uma série de coisas em que nós podemos pegar e desmontar de uma forma muito factual. Desde logo, a caracterização que o Rui Pedro Brás faz daquele lance de suposto penalti. Estamos aqui a ver imagens que isto é o Rui Pedro Brás... Na BTV, num programa do Pedro Guerra. E o que se viu na TVI é o mesmo Rui Pedro Brás, com o mesmo tipo de postura, o mesmo Rui Pedro Brás que ia para o Twitter fazer declarações de amor ao Benfica, a ter exatamente o mesmo tipo de postura, sob um manto, mas esse manto não é dele, ou melhor, é dele, mas é-lhe conferido pela direção de informação da TVI. Pelas direções de informação da TVI, porque eles vão mudando, e o Rui Pedro Brás mantém o seu posto inalterado e aparentemente... E agora acumula com a direção de comunicação do Benfica. Exatamente, com cada vez maior poder e maior influência na determinação da linha editorial do Benfica. Porque o que é que nós vemos ali? Vemos o Rui Pedro Brás
vemos o Rui Pedro Brás a dizer sobre aquele lance no jogo com o Nacional. Isto aqui nem há discussão e não sei o quê, é óbvio e tal. Não é nada óbvio. A generalidade dos analistas acham que não é penalti. Sim, mas há alguns que acham que é. A bola, ok, há um contacto com o braço, isso o Carlos Duarte poderá dizer melhor do que eu, mas o que nós podemos dizer é que, no mínimo, aquilo não é um lance consensual. E o Rui Pedro Brás quer passar a imagem de que é um lance consensual e indiscutível. Não é. É mentira isso que ele diz. Depois há o detalhe maravilhoso dele dizer a comunicação do Benfica, ele diz isso para disfarçar, não é? Porque a comunicação do Benfica é ele. A comunicação do Benfica nem tem falado, se calhar é por causa da pandemia e tal, tem tido uma postura, mas tem de falar. Vejam lá, aquilo é quase um adepto desesperado a dizer, aliás, o Francisco tem essa experiência, eu às vezes também, quando nos diz, vocês têm de falar, o que se passou foi uma vergonha. Nós temos muitas vezes esse tipo de reação dos adeptos. O Rui Pedro Brás foi fazer isso para a televisão. É o Benfica oficialmente, sem ser só através... Se não sou eu... Exatamente, se tem de falar. Eu, e depois há mais uma aldrabice, porque aquilo é uma aldrabice, é uma vigarice dele vir dizer que há aquele pormenor que encaixa com a comunicação oficial do Benfica e do Jorge Jesus, que se queixou que não tinha tido nenhum penalti ainda a esta época, e o Rui Pedro Brás veio logo dizer a mesma coisa, porque isto não há nenhum penalti e tal, e eles perguntam, mas houve algum? E ele começa a dizer que houve 4 ou 5, que ele se lembra perfeitamente também, todos eles indiscutíveis, e desses 4 ou 5 ele cita 2, não se lembrou de mais nenhum, que é um com Santa Clara e outro com o Marítimo. E se consultarmos os especialistas de arbitragem, vê-se que num deles há unanimidade. No Santa Clara, todos os analistas acham que não é penalti. E no lance do Marítimo, nos 6 analistas dos jornais desportivos, há um que acha que pode ser penalti. O tal que ele diz que nem é por repetição, é penalti em qualquer parte do mundo, há um analista que aceita que podia ser marcado penalti. Quando ouvi falar dele, do guarda-redes, eu pensei que ele ia admitir e falar do penalti do Blanco Dimos sobre o Portimonense. E eu pensei disso, honestamente. Mas apenas só dizer isto, Francisco, se me permite, é o seguinte, isto a respeito da TVI. A TVI, e nomeadamente com a SIC, fez uma grande propaganda que ia acabar com os programas esportivos, a incitar, como eles diziam, ao ódio, ao cabofo, e depois vemos este comportamento. Isto quer dizer, isto é mais fervoroso que os comentadores dito afetos do Benfica. Porque isto é igual ao que Pedro Guerra fazia naquele mesmo estúdio à segunda-feira. Identificado. Exatamente. E o Rui Pedro Brás tem a postura do Pedro Guerra, mas consegue ser mais desonesto do que o Pedro Guerra, o que já é extremamente difícil, a não ser... É verdade que o Pedro Guerra tem na carreira dele um momento de grande honestidade, que foi quando tornou público, ninguém sabia que o Luís Filipe Vieira tinha roubado um caminhão, e ficamos a saber porque foi o Pedro Guerra que, enquanto jornalista, na altura era contra o Luís Filipe Vieira e divulgou isso. Mas pronto. Mas é difícil ser mais desonesto do que o Pedro Guerra. E o Rui Pedro Brás consegue sê-lo. Sim, mas o Luís Filipe Vieira não aparece tantas vezes nos estúdios da TV. O Rui Pedro Brás, ao fazer estas figuras, ao tentar enganar toda a gente de que é um analista sério, de que está ali de uma forma isenta, sem nenhum interesse oculto, sem nenhuma mão por trás, sem ser o papagaio de ninguém, que é o que ele é, e o que é lamentável, nós já dissemos isto muitas vezes e teremos de continuar a dizê-las muito mais, é como é que é possível isto continuar? Como é que quem manda na informação da TVI se sente bem ao dar palco a estas vigarices? E vamos ouvir também a opinião do José Cruz.